Vamos agora à nossa segunda aula sobre os princípios fundamentais da dinâmica. Desta vez trataremos sobre o princípio fundamental da dinâmica, mais conhecido como segunda lei de Newton. Estabeleceu uma lei que estuda a causa dos movimentos, ou seja, que estuda o que gera os movimentos. Relacionando as forças aplicadas a um ponto material de massa m constante, ou seja, a massa desse corpo não se altera, e as acelerações que provocam, sendo Fr um vetor que indica a soma vetorial das forças que atuam sobre esse corpo, ou seja, Fr nada mais é do que a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre esse corpo. A é a aceleração adquirida por ele e m é a massa desse corpo. Relacionando então esses três elementos, Newton estabeleceu a seguinte lei: a força resultante aplicada a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. De acordo com esta lei, a força resultante Fr, produz uma aceleração A com a mesma direção e mesmo sentido da força resultante, e suas intensidades são proporcionais. Aqui, lembrando da ideia que vimos, a força nada mais é do que o produto de um vetor por um número real, onde o vetor é a aceleração e o número real é a massa m. Como não existe massa negativa, a força e a aceleração sempre irão possuir a mesma direção e mesmo sentido, mudando somente o módulo delas. Os módulos delas são proporcionais, e essa proporcionalidade é dada pela massa m do objeto que estamos analisando. O enunciado anterior é conhecido também como princípio fundamental da dinâmica. A igualdade vetorial Fr igual a m vezes A é a equação fundamental da dinâmica, válida no referencial inercial, ou seja, no referencial que não se encontra acelerado. Observe então que Fr igual a m vezes A é uma igualdade vetorial, na qual Fr é a soma vetorial das forças que atuam no corpo em que a gente está estudando. Neste caso aqui, temos apenas uma força, então Fr é igual a F, onde F é essa única força que se encontra atuando sobre o corpo, e F é igual a m vezes a massa do corpo vezes a aceleração adquirida por ele. Neste outro caso, temos duas forças, F1 e F2, elas possuem a mesma direção, porém sentidos opostos, então a força resultante será igual a F1 menos F2 igual a m vezes A, ou seja, a força resultante é dada pela subtração dessas duas forças, pois elas se encontram em sentidos opostos, e essa soma, então, ou essa subtração, será igual à massa do corpo vezes a aceleração adquirida por ele. Esse caso aqui é análogo ao caso anterior, porém as forças se encontram na vertical. Então a gente subtrai uma força da outra, pois ambas possuem a mesma direção, porém sentidos opostos, e essa subtração será igual à massa do corpo vezes a aceleração adquirida por ele. Como podemos ver aqui, só na aceleração, dá para ver que em ambos os casos a força F1 ela é maior que a força F2, pois a aceleração possui o mesmo sentido da força F1 nos dois casos. Agora, trataremos sobre uma das ideias mais importantes aí, advindas da segunda lei de Newton. Quando abandonamos um corpo nas vizinhanças do solo, ou seja, quando pegamos um corpo e soltamos ele próximo do solo, próximo do chão, os corpos caem, Todo mundo sabe que isso ocorre. Corpos caem sofrendo variações de velocidade. Você concorda comigo que se eu solto uma bolinha a 1 metro do solo, ela vai cair numa velocidade bem menor caso eu tivesse soltado ela a 100 metros do solo, Você sabe que se você pegar, soltar talvez, não sei, uma búrica a 1 metro do solo, essa búrica não irá se quebrar. Agora imagine que você solte essa búrica a 100 metros do solo. Com certeza
ela irá quebrar. Dizemos então que a Terra interage com esses corpos exercendo uma força chamada peso, ou seja, o peso é uma força e não a massa de um corpo, e o peso é a força que a Terra exerce sobre você. Portanto, o peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce sobre ele. Quando um corpo se encontra em movimento sob ação exclusiva de seu peso, ou seja, a única força que está aplicada a ele é o seu peso, ele adquire uma aceleração constante, uma aceleração que não se modifica com o tempo, e essa aceleração é chamada aceleração da gravidade. Sendo m a massa de um corpo, e fazendo uma analogia com a equação fundamental da dinâmica, onde a força resultante sobre um corpo é igual à sua massa vezes a aceleração, temos então que o seu peso é igual à sua massa vezes a aceleração da gravidade, pois, como já foi dito aqui no início do quadro, a única força que atua sobre o corpo é seu peso e a aceleração é a aceleração da gravidade. Temos então que o peso de um corpo é dado por sua massa vezes a aceleração da gravidade. Talvez não seja tão óbvio para vocês, mas a aceleração da gravidade é a mesma para qualquer corpo. Você pode soltar um corpo que pesa 1 tonelada e um corpo que pesa 1 grama. Se eles estiverem somente sob a ação da força-peso, ambos vão possuir a mesma aceleração. Então, devemos observar que a massa m é uma grandeza escalar e o seu peso é uma grandeza vetorial, pois se trata de uma força. Assim, o peso tem a direção vertical do lugar em que ele está sendo medido e sentido para baixo, ou seja, apontando para baixo para o centro da Terra. A aceleração g tem a mesma direção e sentido de p, pois, como falamos aqui, a força nada mais é do que um produto de um número real por um vetor, onde o número real é a massa, e a massa sempre possui sinal positivo. Então, aceleração e força sempre vão possuir o mesmo sentido e mesma direção, diferindo somente no módulo. E é o mesmo que ocorre para o peso. A aceleração tem a mesma direção e sentido da força-peso. Sendo peso uma força, sua intensidade é medida em newtons, e não em quilogramas, como vulgarmente fazemos no cotidiano. Nas proximidades da superfície terrestre, o valor de g, ou seja, o valor da aceleração da gravidade, é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo. Agora, vamos falar de um outro assunto. Agora falaremos então de deformações elásticas. Consideramos então uma mola presa a uma parede, ao teto de uma casa, por exemplo, aqui, ó, conforme a situação que estamos representando na figura. Se aplicamos a essa mola uma força F na extremidade inferior dessa mola, ela sofrerá uma deformação, certo? Ela mudará seu comprimento. Quando pegamos uma mola, podemos esticá-la ou comprimi-la. Essa deformação ela é chamada elástica quando, se cessarmos a força aplicada à mola, ou seja, se deixarmos de aplicar a força à mola, ela voltará ao seu comprimento original. Como aqui, ó, na situação A, temos a situação B, em que aplicamos uma força e provocamos uma deformação X na mola, e quando cessamos a força, ela volta ao seu comprimento original. Então, essa então é um tipo de deformação chamada deformação elástica. Temos, no caso, a deformação inelástica, que não abordaremos aqui, mas para o caso das deformações inelásticas, esticamos tanto um corpo que ele passa a não voltar ao seu comprimento original quando cessamos a força aplicada a ele. Então, a esse fenômeno damos o nome de deformação inelástica. Mas temos uma coisa interessante, só observando a figura. Quando provocamos uma deformação X na mola, temos uma força F. Ok, temos uma força qualquer, puxando a mola para baixo, e essa força provoca uma deformação X.
Quando dobramos a força aplicada a essa mola, vemos que a deformação dessa mola também dobra. E isso é traduzido aqui então na lei de Hooke. O cientista inglês Robert Hooke, que foi rival de Newton, né, em muitas polêmicas, estudou as deformações elásticas e chegou à seguinte conclusão: em regime de deformação elástica, a intensidade da força aplicada na deformação é proporcional à deformação, ou seja, se aplicarmos à mola uma força de 2F, obteremos uma deformação de 2x, onde x é a deformação provocada pela força F. E assim sucessivamente, se aplicarmos uma força de 3F, a deformação será 3x. Então, se F é proporcional a x, podemos escrever F igual a K vezes x. E quem é esse K? K é uma constante de proporcionalidade mais conhecida como constante elástica da mola. Ela mede o quanto a mola é dura. Se temos duas molas com constante elástica diferente, ao aplicarmos a mesma força, essa mola irá se deformar mais ou menos, dependendo então da constante elástica dessas molas. Para uma constante elástica muito grande, teremos então uma deformação muito pequena. Caso a constante elástica seja baixa, será mais fácil de deformar essa mola, ou seja, de esticar ou comprimir elas. Na física, temos duas classes de forças. As forças mais conhecidas por vocês são as forças de contato, eu acredito. Essas forças existem quando duas superfícies estão em contato. Podemos observar esse tipo de força quando empurramos um bloco ou quando, por exemplo, deixamos uma caixa sobre a mesa. A caixa fica parada sobre a mesa, pois existe uma força que a mesa está exercendo sobre a caixa. A mesa, então, ela anula o peso da caixa, senão a caixa iria cair até chegar ao solo. Agora, existem as forças de campo. As forças de campo são forças que os corpos exercem mutuamente, ou seja, exercem um no outro, ainda que estejam distantes um do outro, ou seja, ainda que não se toquem, que não estejam em contato. A Terra, por exemplo, atrai os corpos que estão próximos à sua superfície, exercendo neles forças de campo, pois, como já sabemos, não é necessário que a gente toque a Terra para que a gente caia sobre a Terra. Se a gente soltar um objeto da nossa mão, ele vai cair no solo, no chão, sem que a Terra tenha tocado esse objeto anteriormente. É possível também verificar, aqui eu não coloquei a imagem, mas também é possível verificar esse tipo de força em corpos eletrizados. Corpos que possuem cargas elétricas opostas, ou seja, positivo ou negativo, também irão se atrair sem que seja necessário que eles se toquem previamente.